Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Meu nome é Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu e hoje eu vim responder a pergunta de um dos nossos assinantes do canal, um dos membros do canal. Ele fez essa pergunta via WhatsApp e eu achei a pergunta muito interessante, muito pertinente e falei para ele que eu vou fazer um vídeo, então tá aqui o vídeo para você que fez essa pergunta. Eu falei que não ia revelar quem era, né? Mas tá aqui a resposta em vídeo para você. A pergunta é: por que cada terreiro de Umbanda pratica diferente do outro? Por que cada terreiro de Umbanda pratica diferente do outro? Isso é uma pergunta que é muito interessante, é uma pergunta muito inteligente, até se você for analisar. Por quê? Porque normalmente as pessoas se limitam a perguntar o que é certo e o que é errado. Mas não existe certo e errado. Existem diferenças de prática doutrinária, existem diferenças culturais, existem diferenças de tradição. E todas essas diferenças, todas essas situações abrangidas por essas diferenças, elas trazem um próprio fundamento para cada terreiro, para cada casa. Então não tem uma casa que está certa e uma casa que está errada. Existem algumas coisas que dentro da Umbanda, por unanimidade, nós consideramos errado. Então, qualquer sacerdote sério, correto, que você encontra, né, de bom senso, de boa índole, ele vai te dizer, olha, isso e isso é errado. Então, algumas coisas nós temos como errado, tá? Não quer dizer que nós estamos julgando quem faz, mas nós acreditamos que não é esse o caminho da Umbanda, não é isso que a Umbanda quer, não é isso que a Umbanda faz, não é isso que a Umbanda traz. Mas, fora isso, cada um tem seu fundamento, cada um tem sua razão, e um não é melhor que o outro. Aquele que aponta a razão do outro, que critica o que o outro faz, normalmente está sentando em cima dos seus próprios defeitos e apontando para o outro. Então é muito fácil, né, você apontar para a casa do outro e falar assim, porque ali, vamos supor, ele faz tal ritual, isso daí é errado, ou ali ele está cantando ponto errado, está errado, ou quem foi que te ensinou isso? Quem ensinou isso foi a espiritualidade, mesmo que ensinou para você, né? Então, tem muita gente que acha que a sua espiritualidade vale para trazer fundamento e a do outro não vale. Então, assim, eu pratico isso porque o meu caboclo trouxe. E você pratica isso aí por quê? Quem te ensinou? O meu caboclo trouxe também. Seu caboclo trouxe? Então, ou seja, se o meu trouxe, ok. Se foi o seu que trouxe, não vale nada. Então as pessoas não sabem respeitar a espiritualidade, não sabem respeitar o próximo, não sabem tratar com respeito a espiritualidade como um todo. Porque uma vez que eu desrespeito a prática de uma casa, eu estou desrespeitando os guias espirituais que sustentam aquela casa. Eu estou desrespeitando os guias espirituais que trazem fundamento para aquela casa. Então é muito importante que eu não desrespeite, que eu mantenha o meu padrão vibratório, que eu mantenha os meus fundamentos e respeite o padrão vibratório e o fundamento do outro. Mas você falou que tem umas coisas que todos consideram errado. O que é? A cobrança. A cobrança. Existem situações que não devem ser praticadas no terreiro. Terreiro não encosta a mão, terreiro não passa a mão, terreiro não mexe com questões muito íntimas e pessoais da pessoa. O terreiro ele está ali para cuidar da sua espiritualidade, de questões espirituais. Então, se você tem a consciência disso, se você sabe que o terreiro está ali para cuidar de situações espirituais, você vai perceber que o terreiro está lá para isso e ele vai cuidar disso. Quando ele começa a ultrapassar esse limite, você tem que ficar de olho. Você tem que ver se não há aí uma manipulação ou uma situação que não deveria existir dentro do terreiro. Todo mundo é livre, né? Eu não posso chegar aqui, eu posso sim permitir que os médiuns da minha corrente, dizer que os médiuns da minha corrente não podem revelar segredos e fundamentos da nossa prática. Por quê? Porque é fechada da nossa prática.
Quem tem o direito de revelar é apenas o dirigente da casa. É apenas o dirigente. Então não é qualquer um que pode sair falando. Ponto. Agora, fora isso, eu não posso querer controlar, por exemplo, rede social. Falar, não, você não pode postar isso, você não pode falar aquilo. Eu não posso determinar o que os médiuns da minha corrente fazem ou falam. Eles são responsáveis por eles. Eles são responsáveis pela evolução deles. E com isso, nós vamos criando toda uma característica cultural da casa, né? Para chegar naquele ponto do porquê que uma casa trabalha diferente da outra. Nós vamos criando aí uma característica cultural da casa. Então, o que forma a doutrina de uma casa? As bases que ele teve, né, esse dirigente, seja o pai de santo ou a mãe de santo, eles tiveram uma base, né, uma base religiosa. Essa base religiosa, ela não é só dentro da religião, né? Eu não posso falar, toda a minha base de Umbanda está aqui. Não, não é só a base de Umbanda. Se você é um sacerdote, se você é um dirigente que já esteve em outra religião, se você já foi evangélico, se você já foi católico, muçulmano, se você já esteve em outra religião, então você traz uma base de conhecimento. Você não descarta tudo daquela religião. Algumas coisas você traz com você. E a Umbanda aceita isso. A Umbanda respeita isso. Nós respeitamos todas as religiões. E essa base que você traz, ela serve também de apoio e de pilar para a prática que você vai realizar. E isso não pode ser negado. Eu não posso dizer que está errado só porque a sua base é diferente da minha. Muitas vezes nós vemos pessoas gritando aos ventos, falando, porque a minha raiz, a minha tradição, a minha linhagem, mas espera aí, né? Eu mesmo sempre falo, na minha linhagem nós praticamos isso, isso e isso. Mas quando eu falo da minha linhagem, eu estou falando do meu terreiro. Eu estou falando da minha linhagem. A minha linhagem é de mim para baixo, não é de mim para cima. Quando eu falo da minha linhagem, eu falo de mim e dos meus filhos de santo. Porque eu pratico de uma forma e transmito essa forma, e dentro da minha casa os meus filhos praticam dessa mesma forma. Se você visitar o meu terreiro, você vai ver que a minha prática não é idêntica à prática do meu pai de santo. A prática do meu pai de santo é totalmente diferente da prática da minha avó de santo. A prática da minha avó de santo, que o vô Durval, que fundou a Tenda Espírita Santa Rita de Cássia, ele teve lá fundamentos que ele recebeu do primado de Umbanda, do Caboclo Arranca-Toco, mas a prática dele também é diferente da prática do Caboclo Arranca-Toco. Também é diferente. E Caboclo Arranca-Toco tem a prática muito diferente da Tenda Mirim, que é de onde ele veio. E a Tenda Mirim, né, de Pai Benjamin, é totalmente diferente da Tenda Nossa Senhora da Piedade, que é de Pai Zélio. Então, não tem como você achar que duas casas serão iguais, que duas casas serão idênticas. Por mais que se queira fazer algo igual, por mais que se queira replicar algo que você acredita ser bom, que é aquilo que você tem na sua base, no seu fundamento, você tem que entender que a espiritualidade transmite a nós o tempo inteiro orientações, ainda mais quando você é dirigente de uma casa. O dirigente de uma casa, ele tem muito mais contato com a sua própria espiritualidade. Ele não é como um médium que você, um médium qualquer que você pega na corrente, não que ele tenha, entenda bem, não que ele seja melhor ou pior. Nós não estamos falando aqui de melhor ou pior. Nós estamos falando de diferente. Ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele assumiu a responsabilidade de cuidar de outros médiuns, cuidar de uma casa, cuidar de uma linhagem, de uma doutrina. E, por conta disso, ele recebe sim a orientação dos guias espirituais dele. Então não tem como falar assim, tudo que eu faço vem da casa que me antecede, dos meus ancestrais. Não, claro que não. Nosso trabalho é inspirado na casa. O meu trabalho é inspirado na casa de onde eu vim? É claro que é. De sexta-feira eu estou lá na casa de onde eu vim, no terreiro do meu pai, da minha mãe, eu estou lá trabalhando dentro dos moldes deles na sexta-feira. E é claro que eu me inspiro no trabalho deles para fazer o meu. Como assim eu me inspiro no trabalho deles?
eu vejo como as coisas são feitas, eu aprendo como as coisas são feitas, eu recebo os fundamentos deles e com base nesses fundamentos eu transmito os fundamentos aos meus filhos. Mas é com base neles. Por quê? Porque eu tenho a espiritualidade que me assiste, que toma conta da casa. E eles são os chefes da casa. Eles determinam o que é melhor ou pior. E a espiritualidade, ela é muito diversa. Os guias espirituais são muito diversos. Se você pega um caboclo da mata trabalhando, e um caboclo da pedreira trabalhando, e um caboclo de Ogum, um caboclo da praia, cada um desses caboclos tem a sua forma de trabalhar, tem o seu método de trabalhar, tem o seu conhecimento. E ele coloca o seu conhecimento, o seu método de trabalho à frente na casa. Ele pode até usar como inspiração ou como base do médium a casa da onde o médium veio. Mas ele não vai deixar de fazer a prática do jeito que ele gostaria, do jeito dele, porque dentro da outra casa não faz isso, não faz aquilo. Bom exemplo, quer um bom exemplo disso? Eu posso citar pelo menos 4 casas que saíram da mesma casa de onde eu saí, da casa do terreiro do meu pai. E são 4 casas totalmente diferentes. Não estou dizendo que uma é melhor e uma é pior, que uma é ruim e uma é boa, não. Todas são boas, todas são excelentes. Se você for acompanhar, se você for lá frequentar, trabalhar, conhecer uma gira na casa do meu pai de santo, e depois você for na minha casa, na casa da mãe Dani e da mãe Juliana, na casa do pai Adérito e da mãe Francine, na casa do pai Tiago e da mãe Fabiana, você vai encontrar ali 4 casas diferentes, totalmente diferentes. Muitas vezes você nem distingue que são de uma mesma origem. Talvez pelo uniforme, você olha e fala, não, o uniforme é idêntico, tal, os pontos que nos caracterizam, né, que dizem de onde a gente veio, enfim. Ok, isso sim. Se você for na casa do meu pai, for na tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, que é de onde ele veio, você não reconhece o trabalho de um e do outro, não tem nada de parecido. Ah, mas os meus fundamentos, os fundamentos são iguais. Os fundamentos que eu tenho são iguais, são o que eu recebi. Mas os fundamentos são fechados. E nós estamos falando da prática para quem olha, para quem vê. E a prática para quem olha, para quem vê, é totalmente diferente. Ou seja, não existem 2 casas de Umbanda iguais, né? Eu não posso falar, minha raiz é da Tenda Mirim. Não, o que eu tenho da Tenda Mirim? Nós usamos os graus trazidos pelo Caboclo Mirim e parte do uniforme. E os graus também não são com o mesmo fundamento. Tem umas diferencinhas aí nesses graus. Ah, não, porque nós usamos fundamentos trazidos do Caboclo Arranca-Toco. Não. Nós trazemos alguns fundamentos baseados, inspirados no fundamento dele. Mas houve mudança. Claro que houve. Ah, nós trazemos fundamentos baseados no Caboclo 7 Estrelas. Não, também não. Foi mudado. Quem pratica como o Caboclo 7 Estrelas é quem está lá na tenda espírita Santa Rita de Cássia. Ah, eu trago os fundamentos do Caboclo Flecha Certeira. Eu trago do meu pai. Trago sim esses fundamentos. Trago comigo. Mas o que eu passo na minha casa para os meus filhos é inspirado nesses fundamentos, é baseado nesses fundamentos, mas são coordenados e ajustados dentro do que os guias-chefes da minha casa determinam. Agora, se nós falando de uma linhagem, nós vemos tantas diferenças, tantas mudanças. Agora você imagine, se numa linhagem vertical, né, tem tanta mudança, imagine numa linhagem horizontal. Então eu não tenho como dizer que outro terreiro de Umbanda pratica como eu pratico. Pratica da mesma forma que eu. Isso nunca vai acontecer. Você não vai encontrar 2 casas iguais. Diferença energética, diferença na condução, na administração, nos fundamentos. Ah, nós trazemos o fundamento, não sei da onde. Não, você não traz, você se inspira lá. Porque se você for lá olhar o deles e for olhar o seu, é diferente sim. É diferente. E basta vivenciar um pouco para perceber as diferenças. Quem olha de fora às vezes pode até achar que é idêntico. Nossa, realmente é idêntico. Um
come banana, o outro também come banana. Só que aí quando você vai olhar, um come banana da terra e o outro come banana nanica. São bananas diferentes, ou seja, você está inspirado na banana, mas não na mesma, né? Então, é importante nós compreendermos e aceitarmos que não existem dois terreiros com a mesma prática. E essas diferenças que vêm da linhagem, quando eu falo, e aí fique claro para vocês, sempre que eu falo na minha linhagem, nós praticamos, na minha linhagem, a linhagem que eu trago, de mim para baixo, a minha linhagem é de mim para baixo. Então, na minha linhagem nós praticamos isso, isso e isso, eu estou falando da prática da minha casa. Certo? Quando eu falar da prática que vem em cima, que vem antes de mim, eu estou falando da minha ancestralidade. Olha, na minha ancestralidade é praticado isso, isso e aquilo. Então, é preciso entender que há diferenças, e essas diferenças estão nas pessoas, estão nos guias, estão nas inspirações, estão nas bases de fundação do ser, culturalmente falando, do indivíduo. Então, o pai de santo ele vai usar aquilo que ele aprendeu durante a vida para colocar no terreiro. E ele vai colocar o que ele acha certo. Inclusive, não falando de política, não me interessa falar de política aqui, mas até mesmo a visão política do dirigente influencia na corrente. Sim, influencia. O que ele acha certo, o que ele acha errado, é política. O que ele acha certo, o que ele acha errado, ele coloca ali dentro da corrente. Então tem gente que acha certo, por exemplo, vender erva dentro do terreiro, tem gente que acha errado. Eu não estou julgando se está certo ou está errado, só estou dizendo que tem gente que acha certo e gente que acha errado. Quem acha certo vende, quem acha errado não vende. Tem gente que acha certo pôr uma caixinha de doações, tem gente que acha errado. Quem acha certo põe, quem acha errado não põe. Você percebe que é tudo uma questão de personalidade, de cultura. A tradição existe? Existe, mas ela é alterada pela cultura do indivíduo que conduz a casa. E ele transmite essa cultura aos seus, que quando fundarem suas casas, farão casas totalmente diferentes da original e com a sua cultura, com a sua pitada, com a sua inspiração. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Peço que você contribua conosco, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando esse vídeo. Você acha que a sua casa segue à risca uma antecessora, uma ancestral? Então, coloca aí para a gente no comentário o que você faz de igual, o que você faz de diferente das suas ancestrais aí na sua casa. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e axé.